todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Meu nome é Fabiano, temos aqui Raquel. E vamos conversar com o advogado Guilherme Celestino, que é especialista em direito digital, para entender as mudanças da navegação na internet a partir da Lei Geral de Proteções de Dados. Então, nós teremos esse bate-papo, que será dividido em 3 blocos. E é isso, vamos começar com o bloco 1, que é a funcionalidade geral da lei. Prontinho. Bom, primeiro, começar te agradecendo muito, Guilherme, pela disponibilidade aqui num feriado, né? E você foi gentil o suficiente para conceder essa entrevista aí. Então, a gente agradece bastante. Eu queria pedir, primeiro, que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sua trajetória e sua formação. Meu nome é Guilherme Celestino. Além de advogado no direito digital, eu também sou engenheiro legal da startup jurídica Jus Brasil e vice-presidente da Federação Baiana de Esportes Eletrônicos. E eu estou nessa estrada de estudar direito digital desde 2008, desde quando eu ainda era na graduação mesmo. Tenho pós na área e tudo mais. E hoje, um dos grandes projetos que eu estou envolvido é justamente a fundação de um escritório focado em Lei Geral de Proteção de Dados e outros assuntos que são determinados pelo direito digital. Excelente. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. Queria que você traçasse brevemente um panorama da navegação na internet antes e depois da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeitamente. Para esse panorama, eu preciso falar sobre 2 momentos que são extremamente importantes. O primeiro, que é algo que muitas das pessoas já devem ter escutado. Dados são o novo petróleo. Por que que isso acontece, né? Acho que é muito importante a gente saber da funcionalidade para entender o espírito que gerou a criação dessa lei. A gente sabe que desde a Web 1.0 e a Web 2.0 é que o conceito de como o ser humano utiliza a internet, ele está mudando bastante. Na Web 1.0, aí quem tiver mais ou menos minha idade deve lembrar, né? Eu já estou, vamos dizer assim, com a idade um pouquinho avançada. Se parece ou não é outra história, mas eu sou da época da internet de escada. Então a gente tinha aquele conteúdo da Web 1.0 que o usuário ele chegava no site e o site estava lá estático. Então você tinha o acesso àquele site, você observava o que é que ele estava falando, mas você não produzia nenhum tipo de conteúdo. Essa é a Web 1.0. Na 2.0 é que veio o advento de você começar a produzir o seu conteúdo, né? Foi o nascimento das redes sociais, um dos grandes marcos da Web 2.0. Então hoje qualquer pessoa que esteja municiada de um celular, um notebook ou qualquer acesso à internet, ela poderá dali produzir qualquer tipo de conteúdo, estando aquele corretamente ou não aplicado na própria internet, certo? Então nós temos aí fenômenos como fake news, como consequências disso e outra história. Eu não vou entrar hoje, nesse exato momento, em qual ponto da internet nós estamos, porque é uma discussão acadêmica ainda. Algumas pessoas consideram que nós estamos na 2.0, outros consideram em outros momentos, mas o grande ponto é, na 2.0 dados começaram a se tornar petróleo. Por quê? Porque a gente sabe que cada usuário ele é único, ele produz conteúdo e as redes sociais foram brilhantes no seguinte aspecto, captar os dados das pessoas para introduzir a partir dali quais são os comportamentos, os gostos, as coisas que elas preferem utilizar, falar, citar ou até mesmo rejeitar e dali traçar um conteúdo de comportamento humano e disso tornar-se algo grandioso, né? Grandioso desde vendas, desde você indicar um produto para de fato alguém que tenha uma propicialidade maior em comprar, ou até mesmo eleições. O grande escândalo da Cambridge Analytics foi justamente em cima disso, né? Traçou-se o conteúdo das pessoas, o perfil das pessoas em redes sociais, e aí colocaram-nas de acordo com preferências delas para manipular a favor de um candidato e não outro. E por aí vai. Então nós temos essa potencialidade muito forte. Daí, chegamos no segundo momento para entendimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Isso começou a ser perceptível principalmente na Europa, que criou a Lei de Proteção de Dados Pessoais deles lá, conhecida pela sigla de GDPR, certo? O que é essa lei? Ela é uma lei que mostra que, já que os usuários eles são os detentores dos dados e as redes sociais estão utilizando, o grande espírito dessa lei é que esses usuários eles saibam
para que os dados dele estão sendo utilizados e se eles desejam aquele tipo de utilização. Então, eu sei que eu vou receber uma quantidade muito forte de em rede social de publicidade. Eu sei que esse material existe. Não vai ter como. Vamos supor aqui 80 publicidades por, sei lá, um prazo de 10 minutos. Apenas chutando, dado meramente mirabolante aqui, só para ilustrar. Eu posso escolher se eu vou ser vítima não, vou ser alvo dessas 80 publicidades em coisas que eu desejo, que realmente estão ali de acordo com o meu comportamento, ou em coisas que podem ser aleatórias e pronto, a rede social que se vire para isso, certo? Essa é a grande função da Lei de Proteção de Dados. Além disso, também é gerar uma comodidade para o cidadão, que é detentor dos dados, que está fornecendo aquilo ali e sabe que aquilo ali está sendo vítima de alguma exploração econômica. Então, por exemplo, já que determinada farmácia tem meu cadastro, em cima de meu cadastro está traçando meu perfil de remédios que eu tenho comprado, vinculado ao meu CPF, que ela então me dê a comodidade de que se eu quiser entrar em outra farmácia, eu não preciso fazer cadastro. A outra farmácia que chegue e busque na mão daquela primeira farmácia que já tem meu cadastro lá completo. Ao invés de eu ficar fornecendo meus dados o tempo inteiro, que elas peguem entre elas e pronto, eu só forneço uma vez. E eu falei exemplo entre farmácias, mas pode ser entre qualquer tipo de empresa. Eu posso estar matriculado numa academia e pedir em uma lanchonete. Eu posso estar matriculado, né, em um curso de letras ou qualquer outra coisa assim do tipo, língua estrangeira, e pedir esse tipo de registro se eu for comprar um carro na concessionária. Enfim, a portabilidade dos dados ela está aí para buscar uma universalidade em cima disso. Sim. É muito interessante isso que você falou, mas me faz pensar, assim, daqui do lado de jornalista, se isso é seguro, né? Todas as empresas, assim, ter essa unificação, como você falou, né? Dos nossos dados, eles estarem disponíveis ao acesso livre, né? Isso me fez pensar muito nos cookies, né? Que a gente acessa, né? Quando a gente entra num site, nosso IP é gravado, o númerozinho fica lá salvo, enfim, tem toda essa coisa. Eu estava vendo, por exemplo, semana passada, um vídeo com o criador da ferramenta de cookies. Ele não criou com o intuito de ser o que é hoje, mas ele criou com o intuito de, basicamente, assim, você entrar na página, então você não teria que colocar novamente seus dados de novo. Você falou da diferença da internet, né? 1.0 para 2, da web 1.0 para 2.0, né? Então, gravar ali fica a navegação mais fácil, né, para o usuário. Mas eu fico me perguntando de cá, assim, justamente, é seguro isso, por exemplo, a farmácia ter o meu CPF e me mandar uma mensagem de texto dizendo, você já comprou seu remédio X esse mês? Assim, até que ponto, né, a gente pode, assim, da parte jurídica e legal, assim, isso é válido? Olha, Raquel, para começarmos essa conversa, é importante dizer o seguinte, a lei justamente busca dar mais segurança aos usuários. Por quê? Porque são dados que já há o hábito de serem buscados, certo? E outra, a amplitude disso é muito maior, porque às vezes o seu CPF vaza não é por causa da farmácia em si, é por causa de, por exemplo, um site, uma plataforma de streaming, um e-mail ou alguma outra coisa que você é detentora, que você utiliza e de repente eles não buscam dar segurança aos dados e vazam, né? A gente chega ao ponto de ter casos já, né, de aplicação mundial, de situações em que os dados vazados foram o quê? Currículos utilizados em processos seletivos. Determinadas empresas, que eu não vou nem citar nomes, elas quando foram fazer seus processos seletivos, imprimiram as páginas de pergunta no verso de currículos que pessoas deixavam lá. Então, assim, os candidatos que iam fazer prova de admissão, eles se deparavam com currículos de outras pessoas, no fundo. E o currículo tem dados, o currículo tem endereço, CPF, e-mail, telefone de contato, né? Enfim, todo o arcabouço intelectual da pessoa, outros cursos que ela tenha feito, entre vários outros dados que aí já começa a variar de currículo para currículo. Mas existem dados pessoais ali. Então, uma das pretensões dessa lei é, vocês que são detentores de dados, que estão buscando dados, vocês devem, sim, zelar pela segurança desses dados. De que formas? Isso, eu acredito que nesse ponto a lei foi brilhante. Ela não é taxativa em que forma você deve colocar a segurança dos dados. É uma chave para uma pessoa só ter acesso? É um sistema de segurança como um todo? Depende, né? Cada empresa que busque dar a sua segurança da sua melhor maneira.
Agora, eles têm que investir em segurança. E se tiver um episódio de vazamento de dados, a forma, a postura que a empresa tem nesse momento também é importante. É num caso como esse que se é dosado as medidas de segurança que a empresa tomou, as medidas de segurança que ela poderia e deveria ter tomado, e as medidas após o incidente de vazamento de dados, que é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer. Então, como você se comporta após essa falha também é importante. E em cima disso é que ela aplica as sanções. Então, olha, foi uma empresa que caprichou bastante no investimento de segurança, certo? Sabia que tinha dados ali e estava realmente buscando promover aquela segurança daqueles dados. E aí o sistema vazou porque foi um ataque sobre-humano, realmente muito além das expectativas e, enfim, não dava para ser previsto. A sanção não vai ser a mesma de uma pessoa que coloca uma criptografia simples, um código qualquer, tipo faz uma senha, como a gente viu das Olimpíadas, né? Soldado 1, 2, 3, para todo o sistema de segurança, não vai ser tratado da mesma forma. Né? Vamos privilegiar quem realmente está buscando medidas de segurança e as pessoas que estão sendo desleixadas vão sofrer suas próprias consequências em cima disso. Então tem pesos e medidas, né? Exatamente. Sobretudo quando a gente lida com dados sensíveis. Esses é que são os tipos de dados que precisam de uma prioridade total, máxima, sabe? A gente sabe que estamos em um momento social onde as pessoas não estão preparadas para receberem certos dados. Então isso tem que ser, sim, alvo de uma preocupação mais forte. E aí é que vem essa lei de proteção de dados. Para poder dizer para as empresas, cara, você está realmente querendo um dado como esse? Primeira pergunta, você precisa disso? Se sim, ok, tudo bem. A forma da pessoa dar a sua aceitação, né, fornecer, ser conivente com isso é uma. Se você não precisa, separe daqueles que você precisa e ela vai dar uma outra anuência, uma segunda anuência para dizer, olha, eu sou deste grupo que tem este dado sensível e você está pegando isso porque eu estou deixando. Você não precisa, mas eu estou aqui, ó, dando ok. Precisa de uma anuência nova, uma anuência reforçada. E o nível de segurança com os dados, principalmente os sensíveis, ele tem que ser redobrado. Ele não pode ser de jeito nenhum alvo de qualquer tipo de desleixo. Entendeu? E além disso tudo, essa universalização que eu me referia é a portabilidade. Não significa que você vai ter um banco de dados universal. Esse, na verdade, é o sonho de muitas redes sociais, em especial ao Facebook, de grande Mark Zuckerberg, que é um dos principais nomes nesse ponto aí. Mas a portabilidade ela é universal e as empresas só vão dividir, entre as empresas que vão dividir, com a anuência ou o aceite do detentor de dados pessoais. Então, se eu quero que o meu cadastro da farmácia vá para a academia que eu me matriculei, eu dou essa aceitação e eles vão ter que conversar em uma linguagem que os dois entendam. Pronto, esse é meu direito. Mas se eu pego esse cadastro e não quero que seja passado, por exemplo, para um hospital ou para uma clínica que eu tenho ido o tempo inteiro, eles não vão passar porque eu não estou permitindo. Esse é o ponto. Entendi. Isso me faz pensar um pouco assim. Por exemplo, no que eu citei mais cedo, né, de cookies. Agora, eu acredito que seja com o advento da lei, né? Todo site que a gente entra, eles perguntam, você aceita? Estamos aqui dando uma lista de quais dados estamos coletando e para que fins. Ok, acho isso excelente, mais que necessário, mas eu fico também, assim, a coisa de questionar, né? Se eu me negar a conceder, por exemplo, a permissão, eu vou perder acesso à plataforma, ao site, ou eu vou perder, eu perco alguma coisa se eu desejo não conceder os meus dados? Esse é um ponto, Raquel, que você tratou que é extremamente interessante. Por quê? Porque a função da lei de proteção de dados não é impedir o acesso das pessoas. Só que hoje, como ela ainda está, vamos dizer assim, né, engatinhando bastante, nós ainda não temos algumas coisas já definidas, principalmente mediante decisões judiciais, certo? Então, um site pode dizer que o cookie é algo extremamente necessário para ele, e como você não está dando a sua ciência, né, o seu aceite de que aqueles dados que são necessários, eles poderão ser utilizados, ele pode sim vetar, certo? Então, se colocando um pouco na parte, né, para a gente entender o espírito do que são os dados necessários. Vamos supor que eu estou aqui como proprietário de, sei lá, uma lan house. Eu preciso saber o seu endereço. Se eu não souber o seu endereço, não adianta, não tem por que eu fazer o seu cadastro. Eu não vou conseguir, se tiver qualquer tipo de situação, entrar em contato contigo mediante uma carta, alguma coisa assim do tipo, né? Aqueles boletinhos e tal, ou enfim, seja lá o que for. Ou até se você utilizar qualquer coisa
que seja contrário às normas de uso de lá, eu não vou ter como te identificar. Você seria um anônimo usando o meu computador e isso é muito perigoso para meu negócio. Então, eu preciso de seu endereço, de seu nome, de seu CPF ou RG. Aí você se nega a me dar, eu digo, olha, esse é um dado necessário. O motivo dessa necessidade é justamente esse. Se a polícia, Ministério Público ou qualquer outra pessoa vier me procurar, eu sou obrigado por lei a fornecer os seus dados. Então, eu preciso disso. Ah, mas mesmo assim eu não estou a fim de fornecê-los. Pronto, tudo bem. Então, eu não tenho como prestar meu serviço. Por quê? Porque é um dado necessário. Isso você pode ampliar para várias situações. Por exemplo, uma academia. Ela precisa saber que é você que está entrando, porque é você, em seu nome, que está pagando aquilo ali, para poder ter acesso às máquinas dela. Você precisa dar seu nome, você precisa dar alguns dados que realmente confirmem que é você, e pronto, certo? Mas você, por exemplo, não é obrigado a dar biometria. A parte da biometria que muitos aceitam, que muitas que digam exigem, é um dado sensível. Mas ela tem que fornecer algum método secundário de acesso. Não necessita ser biometria. Se ela fornecer um cartão único de acesso para você, certo? Ali naquela portaria deve ter alguma coisa que poder justificar ali, ó, realmente a foto é essa e não sei o quê, esse código único é dela, ela então está aqui. E se pegarem você transferindo, aí você pode estar sujeito a sanções internas. Mas são dados que são necessários. E aí o que acontece com as empresas que estão fazendo isso no cookie? Elas estão dizendo que o cookie é algo extremamente necessário. E aí a gente entra naquela nebulosidade. Cookie realmente é necessário? Eu preciso dizer que estou pesquisando isso e deixar esse registro no meu navegador para poder utilizar um site de pesquisa. Eu preciso dizer que entrei num site de loja especializada em, sei lá, bicicleta, primeiro exemplo que eu pensei. Eu preciso dizer para toda a parte da internet, toda a minha navegação, deixar isso registrado em meu IP, que eu entrei para pesquisar uma bicicleta. Por quê? Qual é a necessidade disso? Você entende? Então, assim, eles dizem que é necessário. Algumas pessoas aqui dizem, poxa, isso não é tão necessário. Esse tipo de conflito vai demandar uma ação judicial, você pode até já ter algum em trâmite, para poder dizer, não, realmente isso não é necessário, então não, realmente isso é necessário. E aí as argumentações de cada um é que vai fazer o Estado, né, tomar uma decisão, um partido, e daí sim termos essa conduta definida. Sim, sim. Acho que isso tem muito a ver aqui com a minha última pergunta desse primeiro bloco, que é sobre os algoritmos, que é algo que você citou um pouquinho mais cedo, que tem tudo a ver também com o que a gente está falando aqui de cookies, né? Porque se os seus dados, as informações ficam ali retidas, elas podem ser usadas a favor das empresas, né, que vão converter, vamos dizer dessa forma, né, o seu acesso, né? Vai criar... A gente hoje vive em bolhas, né? Vamos chamar assim, bolhas da internet, né? Então, a minha página inicial é uma, a sua é outra, a de Fabiana é outra, né? Então, nesse sentido, a lei atua diretamente sobre os algoritmos ou é uma coisa mais abrangente? Eu diria que a lei, infelizmente, ela não atua diretamente em cima dos algoritmos. Ela é uma coisa muito mais abrangente. Inclusive, é um ponto que eu confesso a você. Hoje, eu acho uma situação extremamente complicada nós termos um texto legislativo que ataca esses algoritmos de uma forma direta e não implique em outras consequências não tão agradáveis até para nós que somos mesmos consumidores, certo? Por quê? Porque como é que funciona esse algoritmo em sua primazia? Ele é uma capacidade de entender e raciocinar a postura de cada um na internet e individualizar isso a partir de sua conta de ID, certo? Por que eu estou falando que é a partir de sua conta de ID? Eu vou utilizar aqui alguns dos exemplos mais clássicos, mas não são só essas empresas. Vou falar de duas, Google e Microsoft. Quem tem um Windows, bem testemunha de que logo no início, você acabou de ter o seu computador e tal, ou até tinha um computador mais antigo, mas, enfim, você coloca uma conta da Microsoft, certo? Outlook, Hotmail, etc. E ali você deixa o seu ID registrado. Já aqueles que possuem a conta Google sabem que quando abre, principalmente o navegador Google Chrome, mas isso é extensível para vários outros navegadores, como o próprio Mozilla Firefox, você vincula o seu ID da Google na página inicial do Google e em todas as derivadas. Dali, essas duas empresas começam a buscar a sua conduta. E aí eu estou aqui percebendo que Raquel é acadêmica de jornalismo e está pesquisando sobre temas de jornalismo. Logo, se eu oferecer a ela links que são ligados a jornalismo, ela vai ser mais propícia a clicar e aceitar. E o que eles querem é justamente esse engajamento, certo? Quanto mais tempo você passa nas redes sociais, melhor para eles. Do meu lado, com o meu ID da Google, eles estão vendo que eu estou acessando muitas páginas jurídicas e começam a perceber
que os conteúdos jurídicos me interessam mais. Pronto, interessantíssimo. Então, começa a colocar nas pesquisas as coisas que são de cunho mais jurídico. Então, eu não lembro agora qual foi a terminologia, mas eu vi que foi um grupo de duas pessoas, um grupo de duas classes de pessoas, perdão, né, que foram colocadas para o tema que era o mesmo título. Era um grupo de empresários. Então, eles estavam pesquisando e aí chegou muito coisas realmente relacionadas a fazer negócio, a fechar parceria, a contrato com fornecedores. E outros eram consumidores. Então, vieram muitas ofertas de quê? De qual loja era mais barata, qual loja fazia mais, alguns anúncios que alguns empresários pagaram para poder serem intrigados naquilo ali. E ensajou muito em cima disso que você falou, que é de que cada um tem a sua própria bolha. Acontece que essa bolha, ela está sendo já, né, de um tempo para cá, tratada com um excesso muito forte, que é absolutamente tudo, em especial em redes sociais. Então, se eu chego e digo que determinado partido não presta, que determinado partido, né, eu não gosto, eu sou contrário às ideologias desse determinado partido, né, e acho que muita gente já deve estar identificando tios e tias em correntes de WhatsApp em cima disso, certo? A rede social começa a pensar, esse cara aqui, Guilherme Celestino, em Salvador, ele está contrário a esse partido. Encontramos alguém aqui em Macapá que também é contrário ao partido dele, vamos conectar eles dois. Olha, mas tem uma pessoa em Feira de Santana que também vamos conectar eles 3. Ah, mas tem alguém no Rio Grande do Sul, vamos conectar eles 4. Tem um brasileiro na Europa, vamos conectar os 5. E aí começa a aparecer para mim pessoas que pensam igual a mim. E aí eu começo a pensar o quê? Pô, velho, olha, minha ideia aqui tá tendo um aceite. Tem gente da Europa, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Macapá que tá aprovando. Então eu tô certo. E aí existe, certo? Eu vou deixar aqui bem claro que é uma corrente ideológica, né? Uma doutrina que fala que é graças a isso que a ciência está sofrendo um desserviço, né? Porque, de acordo com essa corrente ideológica, terraplanistas estão ganhando força porque estão se conectando em vários pontos do planeta, graças justamente a esse tipo de algoritmo. Mas a funcionalidade dele não é direcionada ao terraplanismo nesse exemplo. É direcionada aos gostos das pessoas que escrevem. Então, se você tira isso, você também está tirando, por exemplo, pessoas que têm interesse em comer uma pizza em Salvador, que tem gosto por, sei lá, um filme húngaro do cinema mais alternativo. Entendeu? Grupos e mais grupos, pronto, ciclistas. Pessoas que estão a fim de realmente abandonar seus carros e simplesmente andarem se locomovendo com bicicleta. Então, assim, são todos unidos pelo mesmo algoritmo. Como você ataca juridicamente apenas um? Ou você vai atacar todos e também vai tirar essa conectividade entre pessoas que, numa corrente como essa, se unem e viram brigadistas que estão tentando combater um incêndio que está acontecendo nessas queimadas, né? Tanto no Pantanal, Chapada Diamantina e outros tantos pontos do país, que é um problema até recorrente que de vez em quando acontece. Aí você vai acabar com isso tudo em prol de, né, certas correntes que você é contrário, certas correntes que, de acordo com a parte da doutrina, estão fazendo de serviço científico, sabe? É isso que está sendo dosado. É essa situação que é extremamente delicada para você tratar. Então, nós temos bilhões de usuários, né? Bilhões e bilhões de usuários espalhados por todo o mundo, certo? E isso não é algo que está no controle das redes sociais. E elas não têm como controlar isso porque o fluxo é muito grande. A não ser que você empregasse quase ou até o ponto de chegar a metade da população do planeta em cada rede social dessa, é muito complicado você ter esse domínio. Então, como é que eles fazem? Eles trabalham em cima desse aprendizagem da máquina, né? Essa inteligência artificial que funciona em cima, né? Para poder realizar esse algoritmo que ele aprende automaticamente aquilo ali e diz, já estou conectando quem tem esses 2, 3, 4 pontos aqui. Mas o modo de operação não é da consequência. O modo de operação é da causa. E essa mesma causa que gera essa consequência de crimes de ódio, por exemplo, odeio nordestinos, né? Vários grupos de repúdio a nordestinos já foram dissolvidos e até pessoas foram responsabilizadas judicialmente em cima disso. Mas um grupo como esse nasce justamente porque uma pessoa chega, fala uma coisa dessas e alguém de outro lado está lá concordando. Então é algo que vem direto do usuário. Como é que se busca isso? E aí, como é que a lei está enxergando isso hoje? Quando chega numa, de fato, consequência dessa, então eu faço uma publicação, e aí nós temos vários casos, como, por exemplo, o caso da menina do Twitter, que chegou ao ponto de dizer, faça um favor para São Paulo, abre aspas, faça um favor para São Paulo, mate um nordestino afogado, fecha aspas. Ela foi punida judicialmente em cima disso.
certo? Isso não passou impune. Então, quando chega nessas causas que já são de crime de ódio, a gente tem as próprias leis, não há ainda uma necessidade maior. Claro que alguns casos necessitam de uma lei especial, mas não há necessidade maior de aplicação de uma lei especial, porque nós já temos códigos que vedam certas condutas que estão sendo aplicadas. Entendeu? Então, se a pessoa chega, por exemplo, e fala, eu quero que nordestinos se explodam, faça um favor, mate o nordestino, ela está cometendo crimes na legislação que já existe. Certo? A mesma coisa também se for repúdio a negro, se for repúdio, enfim, qualquer tipo de classe que a gente possa aqui variar, que são tantas que, infelizmente, são alvos desse tipo de coisa, que citar sobre isso aqui vai levar o programa inteiro, certo? Acho que vai levar o quê? O curso todo a gente só falando da quantidade de pessoas que são alvo desse tipo de situação. Mas voltando ao grande ponto, a causa em si ela está sendo combatida. Agora, já tem outros estudos que estão buscando, sim, algoritmos que tenham o seu próprio filtro. E isso começou, pelo menos quando comecei a ler sobre, né, começou a ganhar uma popularidade, foi mais ou menos em torno de 2015, onde estávamos chegando numa ascensão de pequenos robôs de texto, de chat, certo? Então você chegava lá, conversava com um amigo virtual qualquer, né, que normalmente é um mascotezinho extremamente simpático, aquela coisa incrível, e aí quando eles foram colocando de servidor em servidor, fechando por região, eles começaram a ver o quê? Comportamentos racistas, comportamentos preconceituosos, e eles perceberam que aquela máquina tinha aprendido com os usuários a ser preconceituosa. Então eles pensaram, poxa, nosso projeto ele está se acabando, porque supondo aqui que uma pessoa negra, que já é extremamente alvo de vários preconceitos durante toda a vida dela, chega na sua casa, liga o seu computador e vê uma atitude racista de um amigo virtual, que é alguém que ela está ali precisando ter o tipo de interação, né, se sentir bem, buscar seu bem-estar, pô, vai ficar pior ainda. Então está totalmente contrário à própria intenção da criação daquele amigo virtual. Além do que, a parte dele ser racista não exime a empresa de responsabilidade. Mas poxa vida, não fomos nós que ensinamos ele a ser racista. Sinto muito, o produto é seu, você tem que ver um jeito para poder impedir que ele cause qualquer tipo de crime. Então há uma responsabilidade também das próprias empresas, entendeu? Por causa disso, estão surgindo sim estudos que estão pensando, velho, como a gente bloqueia essa causa. E um dos que eu estou vendo hoje em aplicabilidade é um que está sendo bem utilizado para caçar fake news. Percebam que algumas publicações de várias entidades, né, de vários expoentes, tanto, principalmente da política, mas também em outros ramos, estão direto aí reclamando, poxa, meu post, a própria empresa, o Facebook, o Instagram, enfim, bloqueou. Não está permitindo mais que seja, suspenderam minha conta, né? Em várias plataformas isso está acontecendo. E é o quê? Uma aplicabilidade desse algoritmo. Então, estamos aqui num bate-papo com Guilherme Celestino, que é especialista em direito digital. Acabamos de ter esse bate-papo, né, no primeiro bloco sobre a funcionalidade geral da lei. E agora vamos começar o bloco 2, que é especialidades e alcance da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que a minha primeira pergunta aqui desse segundo bloco tem tudo a ver com o que a gente tem conversado até agora, que queria que você explicasse assim, como é que funciona o sistema de publicidade e propaganda na internet, a partir de uma visão jurídica, né? Qual é a regulamentação que existe nesse sentido e se mudou alguma coisa com o advento da lei? Pois bem, vamos lá. Publicidade e propaganda é algo que tem a sua própria legislação, certo? A gente já vê aí alguns movimentos, inclusive até de propaganda de agência reguladora e tudo mais. Mas, enfim, não é algo de fato ilícito, mas é algo que precisa de seus cuidados. Algumas coisas eu, particularmente, como jurista, tenho minhas críticas, outras eu acho que é um grande acerto, mas não vou entrar nessa parte. O que importa já há uma regulamentação. Pronto. Quando as redes sociais começaram a ganhar mais corpo, isso eu diria que seria o quê? Início dos anos 2000, por aí assim, né? A década entre 2000 e 2010 acho que foi crucial para isso. Eles começaram a ver que realmente propaganda é algo fantástico para quem está usando redes sociais. Só que a rede social, ela tem aquele ponto que nós já tratamos no bloco anterior, de que a conduta da pessoa ela está sendo guardada, ela está sendo arquivada de algumas formas, certo? Então, poxa, por que não utilizar isso a favor da própria publicidade, da própria propaganda? Como isso funcionaria? Uma determinada empresa qualquer, vamos dizer aqui, que venda celulares. Pronto.
E isso eu gostaria de já deixar bem claro para vocês. Se os seus celulares estiverem aí perto, muito provavelmente alguns dos assuntos que nós estamos falando aqui vão entrar em propaganda para vocês, porque é assim que funciona, certo? Da mesma forma que o próprio GPS também é utilizado, enfim. Vamos chegar lá. Só preciso de um instantinho. Desculpa, pronto. Mas vamos chegar lá. Por que a gente não usa a própria propaganda em cima disso? Como assim? Ah, nós temos aqui 80 mil usuários nessa semana que perguntaram onde é que a gente pode ver aqui lugares que vendam celulares. E tem uma empresa de celular que pagou para a gente aqui para poder impulsionar. Por que a gente não pega para essa empresa e aplica essa propaganda para esses 80 mil? Ah, mas nós estamos vendo aqui que de nossos usuários, se a gente colocar as pessoas que vieram com cookies, né, no IP, dizendo que estavam pesquisando em algum buscador, loja de celular, nós chegamos em 120 mil. Por que a gente não coloca, então, esse marketing para esses 120 mil? E daí começou a insurgir essa propaganda massiva. Então você vê que tem vezes, por exemplo, você está acessando a plataforma de vida, aquelas que tem 2 propagandas antes do vídeo, uma você vê um aplicativo de celular, no segundo você vê um aplicativo de celular diferente. Por quê? Porque você acabou de utilizar um negócio desse, ou você até que falou, poxa, eu tô querendo pegar um táxi, amanhã eu não vou ter como pegar um ônibus, ou então, economizei aqui, vou poder pegar um aplicativo de celular. Pronto, faz parte, acontece. Então essa realidade, ela é muito presente. E aí eles começaram a colocar propaganda em tudo. É um vídeo que você assiste, é um formato de rede social, é outro formato de rede social, é uma publicação fixa, é uma publicação em 24 horas. Você está passando aquilo ali e você enxerga tudo. E o importante, essa publicidade, ela vem no formato que você assiste. Então, assim, se você assiste com o celular numa posição, ela vem naquela posição. Quando você assiste no celular em outra posição, ela vem naquela outra posição. Então, você sempre vê aquele marketing em cima de você do jeito que você gosta, com assuntos que você quer. Isso já ensejou várias coisas, né? Nós temos aqui alguns exemplos de como isso é interessante. Um que eu guardo muito é um que aconteceu nos Estados Unidos, que um determinado senhor, pai de família, tem uma filha, acho que era de 16 anos, e uma mãe que tinha 40, por aí assim, recebeu uma ligação nos Estados Unidos, porque lá muitos negócios são fechados por telefone. E aí quando ele recebe a ligação, a loja lá do outro lado chega e fala, olha, nosso pacote de fraldas aqui está com 40% de desconto. Aí o cara olha assim e diz, espera aí, amigo, você está viajando? Minha filha tem 16 anos, minha mulher já tem 40, ninguém aqui tem filho não. Ele, rapaz, tem certeza? Porque nós temos aqui 40% de desconto no pacote de fraldas. Ele, meu amigo, por gentileza, pare de me importunar, por favor, me deixe ter meu momento com minha família. Ele, tudo bem, mas o senhor pode aí pegar nosso telefone de contato, se precisar entre em contato conosco, que a promoção continua até o final da semana. Pronto. Ele desligou, desceu, foi jantar com a família, no meio do jantar ele começa a conversar. E fala, rapaz, aconteceu uma coisa interessante aqui. O quê? Me ligaram oferecendo 40% de desconto de fralda, e começou a rir. E ele riu sozinho. Aí a mãe tinha arregalado o olho, a filha ficou ainda mais assustada, e quando foram ver a menina, que estava grávida, tinha ido pesquisar sobre quanto é o preço de uma fralda. Nessa pesquisa chegou em marketing dirigido para essa empresa, que tinha o telefone e ligou. E aí descobriu dessa forma que ele ia ser vovô. Então nós temos casos assim, certo? A regulamentação, poxa, não há regulamentação. Desse ponto em específico, são as regulamentações que já existem para a parte de publicidade e propaganda. Tem aquela parte de propaganda abusiva, que algumas coisas entram na internet, ela deve ter o dever de fidelidade, de falar a verdade, não pode, né, criar uma imagem e tal, também se sujeita a essa parte do comércio, as regras de comércio de internet e tudo mais, enfim. Agora, com a lei de proteção de dados pessoais, as pessoas vão saber, para onde seus dados estão indo, justamente para fazer esse marketing dirigido, e 2, se elas têm interesse nisso ou não. Então, ok, você vai me mandar 80 propagandas aqui enquanto eu estou vendo. Mas eu não quero que essas propagandas sejam direcionadas para as coisas que eu estou usando, que eu estou fazendo cookie, que eu estou digitando um texto. Eu quero que venha as normais de sempre. Pronto. Então você vai continuar com o meu fluxo de 80 propagandas, que é o que eu estou aqui acessando, mas não vou ser propagandas em cima daquilo que eu já vi. Esse é um ponto de regulamentação. Você falou mais cedo, né, do celular, né, que se estivesse aqui ouvindo nossa conversa, e provavelmente vai aparecer, né, alguma coisa sobre isso depois, mas me fez pensar muito sobre dispositivos como Alexa e Google Home, né, esses assistentes virtuais, que é uma coisa que cada vez mais vem crescendo, né, que tem umas que hoje em dia controlam ar-condicionado, luz, a porta,
né, na sua casa, se você permitir. A Lei Geral de Proteção de Dados atua, assim, nesse sentido, para esses assistentes virtuais ou não? Por exemplo, a Alexa, eu não tenho uma, né? Está aqui, vamos dizer, tem uma aqui. Eu falo, Alexa, tal coisa, né? Peço a informação. Quando ela acaba de me ouvir, me dar essa informação, ela continua me ouvindo? Sabe? Essa é uma questão que muita gente tem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha só, como a gente está numa reunião que é gravada, certo? Isso é um arquivo, então eu vou precisar falar desta maneira. Não há provas de que há escutas em situações onde você não autoriza. Não há provas, né, concretas. Agora, existem certas situações que nos deixam reflexivos. Acho que dessa forma eu posso falar tranquilamente. Por exemplo, já fui feito vários testes, inclusive eu fiz alguns, onde a gente deixa o celular em estado de repouso, o famoso stand-by, tranquilo, em cima de uma mesa, e começa a conversar sobre as coisas. Assuntos, por exemplo, que eu não sou de pesquisar. Então, eu estou querendo um liquidificador para minha casa. Eu não sou de pesquisar sobre o liquidificador. Mas eu conversando com um colega, a gente a gente conversou muito sobre liquidificador. Rapaz, seria interessante. A gente passou bem uns 15 a 20 minutos só falando disso. Rapaz, seria interessante ter um liquidificador lá em casa. Estou quase entrando no bingo aí para ver se eu consigo ganhar no sorteio um liquidificador. Acho que o liquidificador seria interessante. Tempos depois, assim, 1h30, 2, quando a gente foi acessar as redes sociais, estava lá a oferta de liquidificador aparecendo para mim. Não pesquisei no computador, não pesquisei no celular, não digitei em texto nenhum e aparece liquidificador. Coincidentemente, o assunto que eu estou conversando com meu colega, entendeu? Mas, como não tem como provar, são só coincidências. Assim como isso acontece, outras tantas coisas acontecem. A Lei de Proteção de Dados vem nisso, vem a partir do momento em que você tem que saber quais são os dados que estão sendo buscados e de que forma eles estão sendo buscados e qual é a finalidade dessa busca de seus dados. Sua voz é um dado seu? É. A conversa que você está tendo com a pessoa no ambiente é um dado seu? Também. Então, nesse ponto aí, a norma vem para poder regulamentar. Agora, aí a gente chega no embate que só o futuro dirá como é que isso vai acontecer, né? Que é o quê? Essa parte de como você vai provar que aquele dado está sendo buscado ou como eles vão provar que aquele dado não está sendo captado. Entendeu? Esse peso é que vai dizer. Se alguém conseguir comprovar, como por exemplo no exemplo que eu dei, certo? Do liquidificador. Se alguém conseguir comprovar que aquilo ali foi captado sem a autorização, aí é a empresa que segura o bolso porque a sanção vai ser pesada. Agora, para isso a pessoa vai ter que provar. Enfim, mas me fez pensar aqui também um pouco sobre os sistemas de busca alternativos, como o Tor, como o Go, por exemplo, que eu até utilizo. Mas, assim, do ponto de vista de segurança e de navegação anônima, eles retêm nossos dados? Porque, assim, eles dizem que não, né? Que, enfim, não fica gravado. Mas a minha pergunta é, eles retêm nossos dados? E se sim ou se não, se a lei também é aplicada nesses sites, né? Nesses sites de busca alternativa? Olha, Raquel, eu vou começar falando da maneira mais clara e abrangente possível. A lei se aplica a absolutamente todos. Desde o cadastro que você faz na padaria do seu bairro, que ali tem o seu Zé que está te vendendo pão o tempo inteiro, até a maior de todas as empresas, corporações que você imaginar que você também tenha qualquer tipo de cadastro. A lei se aplica a todos. Alguns pontos são mais sensíveis, certo? Então merecem um tratamento diferenciado, como hospitais, como o próprio exercício do jornalismo, entre outras coisas, mas de alguma forma ou de outra, a lei se aplica a absolutamente todos. Então, a aplicabilidade nós teremos. Essa parte dos dados de janela anônima é um ponto muito interessante, porque não é todas as pessoas que têm a visão de como isso funciona. Alguns dados realmente eles não buscam, mas outros dados ficam. Para início de conversa, a gente está falando ainda de uma camada mais superficial, chamada Surface Web. É aquela que se opõe à famosa Deep Web, que é aquela camada mais complexa de acesso. Que essa sim, pelo nível de complexidade, é muito complicado você encontrar quem é que está acessando. Mas a Surface, ela deixa seu IP gravado em absolutamente tudo. Então, todos os sites que você acessa pelo seu navegador, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, né, Safari, entre tantas outras opções que existem, certo?
Todos esses navegadores, eles vão deixar o IP marcado em todos os sites que você acessar. Eu vou acessar a minha conta do Facebook pela janela anônima, ninguém vai ver nada, vai ver sim. Vai estar lá dizendo qual foi o IP que acessou o Facebook e por onde foi que acessou. O que não vai ter são aqueles dados que a gente fala que já estão guardados no navegador. Então, se você quiser acessar o seu e-mail da Google, você vai ter que fazer o seu login pela janela anônima toda vez, porque ele não grava aquilo ali. Você quer fazer uma compra, faça essa compra por janela anônima, você vai ter que colocar o seu login, a sua senha para poder entrar no seu site de e-commerce e aí sim você realizar a sua compra. E por aí vai. Ele também não guarda histórico. Mas os sites que você acessa vão saber que aquele IP acessou. Então ele só tira... Então, uma vez... Diga. Okay. Uma vez entrando, então, mesmo que seja uma aba anônima, ou que seja até um navegador em si, né? Que é anônimo, mas uma vez entrando na minha conta, meus dados ficam retidos, né, de qualquer forma. Não é que nem que a questão dos cookies, por exemplo, que facilitam o acesso, né? Que você não dá assim, vai, a senha entra, você não precisa digitar. Mas aí fica guardado da mesma forma, não é isso? Exatamente. Agora fica guardado na ponta de lá. Não fica guardada na sua ponta de conexão. Então, o seu computador não vai ter o registro de que você acessou aquilo ali. Mas vamos supor aqui que você fez uma pesquisa no Google. O seu computador não vai dizer que você fez aquela pesquisa no Google. Mas a Google vai saber que o seu IP pesquisou ali. Entendeu bem? Esse é o grande ponto. Então, enquanto nós ainda estamos na era do IPv4, que é o IP dinâmico, ou seja, o seu IP não pertence a você. O seu IP pertence à provedora de sua internet. As mais clássicas são Vivo, TIM, Claro e Oi aqui no Brasil. Então, quando você quer acessar, você fez um pacto com qualquer uma das quatro, você está dizendo, provedora, por gentileza, me passe esse IP IPv4, que é o tipo do IP, para eu poder acessar a internet, e aí ela vai te dar. Então, ela vai dizer que, por exemplo, entre as 19h30, que foi quando você ligou seu computador, até as 22h, aquele IPv4 estava nas mãos de Raquel. Pronto. Depois das 22h, quando ela desligou o computador dela, não teve nenhum tipo de acesso, aquele IPv4 pode passar para outra pessoa. Como nós estamos rumando à era do IPv6, que é um IP maior, mais complexo, certo? E por conta disso, mais propício à individualização, maior probabilidade de que você tenha um IP mesmo, fixo e seu, certo? Que a provedora está te entregando, mas ela é seu. Aí sim a gente pode ver se de fato essa parte não vai mudar um pouquinho. Já não vai estar mais atrelado ao IP e aí realmente todo mundo saber. E não ter muita diferença entre a aba anônima e uma aba que não é anônima. Mas isso ainda é uma discussão para o futuro. Não tão distante, mas ainda assim futuro. Estamos aqui, né, com um bate-papo com Guilherme Celestino, que é especialista em direito digital. Acabamos de encerrar o bloco 2, né, sobre as especificidades e alcance da LGPD. E vamos iniciar agora o bloco 3, que é sobre direitos e deveres do usuário. Prontinho. Então, a gente falou aí bastante, né, de como a lei é aplicada e o que tem funcionado e o que ainda falta, né, para acontecer. Mas, assim, no sentido de... É um direito, né? É um direito do cidadão que vem acontecendo. A Lei Geral de Proteção de Dados vem aí de uma demanda, né, social. Mas quais outros direitos o cidadão deve ter para garantir a titularidade e autonomia dos próprios dados? Olha, Raquel, você tocou no ponto que eu acho que, né, em certas rodas acadêmicas que eu participo, a gente fala que esse tipo de solução resolveria entre 80% dos problemas que nosso país enfrenta de uma forma bem tranquila, que é o quê? A educação. A educação no sentido macro, não estou falando só de currículo, estou falando de postura perante a sociedade. A educação que você tem com os dados, não só os seus, como também os alheios, é muito importante. A educação digital é importante, né? A conscientização de que você é detentor dos seus próprios dados e é você o responsável pela veracidade, atualização e também pela parte de transmissibilidade desses dados. É muito importante. Então, assim, quais são os outros deveres que as pessoas têm? O dever de você entender, né? O dever de você promover aquela seguridade dos dados, de você buscar ver se a empresa está realmente
colocando esses dados de forma segura, se ela está agindo com responsabilidade perante aquele bem, porque seu dado é um bem que lhe pertence, e da sua própria segurança dos dados, né? A gente compara muito redes sociais como se fosse um livro em aberto, né? Você colocaria uma página, um livro, falando tudo de sua vida no meio de uma praça pública. Ah, mas, poxa vida, o meu Facebook, ele tem meu CPF. Ok. E outros lugares que tenham também tem o mesmo tipo de segurança? E se lá vazar, você vai cobrar o Facebook aqui? Então, a gente tem esse tipo de dever e direito também, né? Tanto o direito quanto o dever. O direito de portabilidade, que eu também citei, de você ter um cadastro em um lugar e você pedir que esse lugar transfira o seu cadastro para outros, certo? O direito de você cobrar um relatório para poder entender como é que meus dados estão sendo utilizados aí. Qual é a finalidade deles, certo? O direito de pedir, sim, quais são as medidas de segurança que estão sendo tomadas para que seu dado não vaze, principalmente se você tiver dados sensíveis armazenados por ali. Então, tudo é uma ponderação entre direitos e deveres, e essa ponderação sempre recai em torno da educação que as pessoas têm ao ponderar tanto os direitos quanto os deveres. E nesse contexto, como é que funciona o sistema de transferência internacional e nacional de dados, né? A lei só se aplica o acesso que a gente tem aqui, ou porque você tem a sua nacionalidade, que é brasileira, ela se aplica em outros países? Olha só, em teoria, existe uma norma que diz que toda e qualquer empresa que deseje realizar comércio aqui no país, ela deve se submeter às leis do Brasil. Então é por isso que nós vemos, por exemplo, situações em que empresas do Oriente Médio, que têm uma cultura em especial perante as mulheres extremamente diferente da nossa, né, se adequam às normas brasileiras. Empresas coreanas, em especial de alimentação, entendam que a cultura do Brasil não tem a mesma educação alimentar que a cultura coreana e manter tudo adaptado à cultura brasileira de alimentação. E por aí vai, né? Certas fontes de nutrientes que aqui são proibidas e lá são permitidas, e eu vou falar fonte de nutriente para ser bem eufêmico, que eu não quero nem entrar no assunto, beleza? Mas o grande ponto é, quando a empresa vem para cá, ela tem que se adequar às leis daqui. Da mesma forma que a empresa na Europa também tem que se adequar às leis de lá. Isso também vale para as empresas de internet. Então, se uma empresa de internet está querendo oferecer seus serviços para IPs brasileiros, na teoria, ela tem sim que se adequar a toda a norma e legislação brasileira, inclusive a Lei de Proteção de Dados Pessoais. É isso que acontece na prática? Veja bem, tudo na teoria é muito melhor do que na prática. Pelo menos tudo quando diz respeito a leis, certo? Então, nem sempre a gente tem essa parte de cumprimento, mas quando não ocorrer, é porque está, sim, cometendo a infração. Sim. Bom, para a gente já ir aqui caminhando um pouquinho para o nosso final, né, que o nosso papo está bem legal, assim, mas também muito tenso, não quero tomar seu tempo. Agora, sim, sobre isso tudo que a gente conversou, acho que foi uma questão em aberto aí, né? Que como é que fica a liberdade de expressão na internet? A gente olhando a lei de proteção de dados, né? No sentido de quem posta e de quem recebe essa informação, tanto no sentido de como ela é compartilhada, né? Como é que funciona? Como é que é vista a liberdade de expressão na internet sob a ótica da LGPD? Veja bem, como eu te falei, a liberdade de expressão ela vai ser propiciada por alguns meios. E esses meios vão ter que informar quais são os dados que estão te capturando, ou quais são os dados seus que eles estão captando, e qual é a finalidade dessa captação. Pronto. Uma vez informando isso, aí você estará ciente de como é a sua conduta, a sua postura perante este meio a qual você está utilizando para promover sua liberdade de expressão. Agora, você toca num assunto importante, que também é um assunto muito forte, desde a internet 2.0, né, web 2.0, até hoje, que é o limite da liberdade de expressão. Todo direito, ele tem a sua parte de limitação em cima do direito alheio, né? Nenhum direito é absoluto, nem mesmo da vida. Até a vida, em algumas exceções, né, como legítima defesa, por exemplo, ela pode, né, ser um direito que não vai ser priorizado. Então, é muito importante a gente justamente ver qual é o limite dessa liberdade de expressão. E as discussões, elas estão cada vez mais acaloradas, porque é uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão
eu colocaria que acima dela está a censura, tá? E abaixo dela estaria o abuso. Então ela está entre os dois. E aí, se você quiser também verter a ordem, fique à vontade, porque o raciocínio continua mesmo. A liberdade de expressão ela está ali. Se você forçar um pouco mais ou um pouco menos, você pode chegar na censura ou você pode chegar no abuso. Então, termina de novo recaindo para aquilo que eu falei, que 80% dos problemas do país, brincando, são resolvidos dessa forma. Será que se as pessoas tivessem uma educação digital para entender como é que deve ser sua postura perante uma sociedade, ainda que digital ou digitalizada, aí eu vou deixar a depender de quem estiver ouvindo, né, buscar esse conceito, mas a sociedade está ali. Existem outras pessoas que estão interagindo contigo. É correto você afirmar absolutamente tudo? É correto também você não afirmar absolutamente tudo? Será que existe algum direito absoluto em cima disso? Será que você manifestar uma opinião de repúdio a grupos e ofendê-los em cima disso é algo que está legítimo? E se você fizer parte desse grupo, já que todo ser humano pertence a vários grupos sociais distintos, e se houver um repúdio em cima do seu? Ah, eu não ligo, todo mundo do seu grupo também não liga. Se atingisse algum amigo seu, alguma amiga sua, algum amigo seu, né, tentando buscar aí o máximo de inclusão possível, você acha que isso também não seria uma situação constrangedora para ti? Um familiar seu, alguém que você ama? Essa parte da educação digital é que realmente carece muito. E aí a reforma é muito mais embaixo. Eu acredito que não é nem legislativa. Eu acredito que realmente é uma reforma educacional como um todo, para que as pessoas já tenham desde seu início, eu estou falando de muitas pessoas que são letradas, que têm acesso, que têm um currículo enorme, mas não tem educação digital nenhuma. Então talvez uma reforma desde o início, para que ele tivesse esse tipo de consciência de que a vida dele é em sociedade, não a vida dele só, certo? Talvez isso seja uma possível solução, até mais eficiente do que qualquer legislação. Muito fortes as palavras. Mas necessárias, né? Para a gente terminar aqui, eu acho que vamos terminar assim, subindo. Queria que você desse orientações para uma navegação mais segura na internet. E principalmente, assim, puxando um pouquinho aqui a sardinha para o nosso lado, para jornalistas. Porque, assim, recentemente, né, tem havido cada vez mais ataques contra jornalistas na internet, seja discurso de ódio, seja o doxing, né, que é a exposição dos dados pessoais na internet, compartilhados em grupos, em fóruns, enfim. Isso tudo é crime, né? Então, o que é que a gente pode fazer, não só enquanto jornalista, mas enquanto cidadão mesmo, assim, dar algumas orientações para uma navegação mais segura. Vamos lá. Para começo de conversa, eu acho que a fonte que você está buscando, qualquer tipo de informação, ela é extremamente importante. A partir do momento em que as pessoas tiverem consciência de que absolutamente qualquer um é produtor de conteúdo, você precisa criar um filtro para aquele conteúdo que você está acessando. E quando eu digo conteúdo, é no sentido mais macro possível. Desde rede social, aquela sua corrente do WhatsApp, que eu preciso falar isso aqui, né? Se os brasileiros soubessem o que aconteceu em 2020, ficariam enojados. Pelo amor de Deus, gente. Essa corrente é desde 1998, quando o Brasil perdeu a Copa para a França, que criaram um e-mail dizendo que se os brasileiros soubessem o que aconteceu em Paris, estariam enojados, porque o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98 para a França e por aí vai. Gente, tem que pesquisar a fonte de todas as informações que você busca. Outro ponto para um acesso mais seguro, um acesso mais, né, firme, é você também entender que existem pessoas mal intencionadas e existem órgãos, entidades, figuras de proteção justamente para que você não caia nessas pessoas mal intencionadas. Então nós temos, por exemplo, várias entidades que justificam se aquilo ali é uma notícia falsa ou não. Entendeu? Aqui existem essas entidades que colocam. Existem entidades que dizem se seu dado foi vazado ou não. Existem entidades que estão por aí justamente buscando a internet mais segura como um todo, como, por exemplo, a Cifernet. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que já estão combatendo. E você gerar esse tipo de engajamento é muito importante. Agora, em especial a jornalistas, aí eu primeiro tenho que dizer que não é tão jurídica essa opinião, certo? É mais mesmo de quem está lamentando algo que vê como um todo, não só o aspecto jurídico. Mas nós estamos numa era de fanatismo, em especial político, muito forte. E as notícias, nem sempre a notícia em si é imparcial. Às vezes a notícia já tem uma parcialidade.
E essa era de pós-verdade, que é justamente a era em que as pessoas já têm as suas crenças e simplesmente estão se explodindo pro quilo, eles só querem que a sua crença seja considerada verdade, ela é uma era que vai gerar ainda muitas lutas. Por favor, vocês que são jornalistas, não desistam. É só esse o meu pedido. Não desistam de jeito nenhum. A gente sabe que esse momento ele é turbulento, mas eu tenho fé que, tal como o Covid, esse momento vai passar. Por mais que a gente esteja numa era em que jornalistas estão sendo expostos, e eu realmente vejo isso e sinto muito, eu também vejo uma era que era inimaginável, pelo menos para mim, né, que nasci nos anos 90, era inimaginável ver o Grupo Globo, o Folha de São Paulo e outros tantos se juntarem e fazerem o consórcio para poder buscar informações. Então, da mesma forma em que há o ataque de um lado, há a união do outro. Por mais que as pessoas critiquem o trabalho de vocês, eles ainda usam, eles ainda consomem. Então, a própria notícia ela pode ter sua parcialidade. Por exemplo, a queda do Muro de Berlim vai ser útil em quê para a Alemanha nazista? Já é um fato, mas é um fato que por si só já é parcial. É uma coisa que acontece. Você não tem como transmitir um fato como esse de uma maneira que a Alemanha nazista goste. Não tem o que fazer. Sinto muito, certo? Mas, da mesma forma que o Covid, eu digo, vai passar. E quando passar, as páginas da história vão privilegiar vocês que estão aí batalhando para levar informação para esse pessoal. E olha que eu sou crítico ao que fazem o jornalismo desde quando, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o diploma de jornalismo deixou de ser essencial para a carreira de jornalista. Isso, para mim, foi um desfavor. E para mim, certo? Opinião pessoal minha, tá bom? Mas, da mesma forma que eu vejo situações como essa, eu também vejo que mídias independentes estão ganhando cada vez mais força. Jornalistas munidos da incrível arma de um smartphone estão conseguindo colocar notícia em tempo real. Ao redor do mundo, vocês estão conseguindo bater regimes ditatoriais explícitos. Eu não vou nem falar de implícitos, de pseudo. Eu estou falando dos que são realmente daqueles que falam não haverá internet em meu território, e tem jornalista que está dizendo vai ter internet sim, vai ter notícia sim, e vocês vão ser expostos sim. Então, faz parte, infelizmente. Não desistam de brigar nunca, porque eu acredito que os jornalistas sairão vitoriosos dessa batalha. Então, com essas incríveis palavras, né, a gente termina aqui essa entrevista, esse bate-papo. Guilherme, não sei nem como te agradecer. Que é isso, eu que agradeço. Nossa conversa foi ótima e muito esclarecedora, né? Acredito que todo mundo que for assistir nossa conversa vai ficar muito interessado e com medo também, né? Porque tem algumas coisas que são sérias. Mas, enfim, eu acho que foi uma conversa bastante informativa e muito necessária nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu gostaria também de agradecer o contato de vocês. Como eu disse, eu vejo isso como reconhecimento do trabalho, né? Quando a gente estuda a mesma coisa há 12 anos, a gente começa a ver reconhecimento nesses pontos. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, podem contar conosco. A equipe do escritório também vai ter a mesma satisfação que eu estou tendo de estar aqui colaborando com vocês, certo? Eu espero mesmo que vocês aí tenham um sucesso gigantesco nessa sua estrada. Escolheram uma profissão fantástica, tá bom? Não desistam de jeito nenhum. E muito obrigado pelo convite. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.